Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um tchauzinho, que bom que você veio. Devagarzinho vamos voltando à nossa normalidade, né? Ainda vai demorar um pouquinho, mas se Deus quiser, logo estaremos todos livres das máscaras, né? Poder nos abraçar. Nós como igreja é muito difícil, porque a gente tem esse hábito, né, de cumprimentar, de abraçar, de estar junto. E essa pandemia aí fez com que a gente se isolasse um pouco, né? Mas se Deus quiser, logo voltaremos ao normal. Queridos, coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Louvamos a Deus pela vida do pastor Daniel, né, que passou pela cirurgia, mas já está aí 100%. Louvado seja Deus por isso. E é assim, querido, tudo passa. O que não passa é a palavra do Senhor. Essa permanece para sempre. Ela é a mesma. O autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele fala: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Olha que coisa linda. Nós mudamos de todos os aspectos, né? Muitos tinham cabelo preto, né, João? Quando chegou aqui, hoje está tudo aí cabelo branco. Olha o Carlão lá, tinha tudo cabelo Carlão. Ele tinha até cabelo, né, Valdir, o Carlão? Agora nem cabelo tem mais também, olha lá. Tudo passa, querido, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Por isso que a gente tem que se apegar nela, né? Porque tudo que a gente pegar é passageiro. A gente pega naquilo, compra um carro novo, se apega, agora daqui a pouco bate o carro, quebra o carro, o banco toma o carro, foi embora aquilo que a gente se apegou. Esposa, marido, filhos, tá lá com os filhos, ai meus amores, ai, nunca vai abandonar o papai e a mamãe. Achou um candango, aí uma candanga vai embora e o pai e a mãe ficam lá só vendo as fotos, né, Baiano? Mas é assim, agora Jesus não, querido. A palavra permanece, é a mesma, né? Ele, lá em, como eu falei, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele é a palavra, por isso que a gente tem que se apegar nele. Amém? Lucas capítulo 4, você que nos acompanha da sua casa, que Deus te abençoe também, né? Você ainda que não se sente seguro para vir à igreja, assista aí de casa. Agora você que já está seguro, já se sente seguro, vai no mercado, vai na padaria, vai na açougue, vai na lotérica, vai no shopping, vai no cinema, vai na sogra, vai no tio, vai na avó, vai no vizinho, não vem na igreja, vai plantar batata. Isso é desculpa, tá? Ah, não estou indo na igreja por causa da pandemia. Para, meu pai falava assim, ó, essa desculpa aí não cola, né? Então, para Jesus isso não cola. Podendo voltar aos cultos, volte, porque é bom congregarmos, é bom estarmos reunidos. Mas é para você que se sente seguro. Amém? Hoje a igreja encheu de novo, né? A família Leão está aí, ó, já. Que Deus abençoe vocês. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Olha que coisa linda, todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Agora ele volta para a cidade dele. Estava na Galiléia, uma região que ele não nasceu, não conhecia muita gente. Ele foi para lá, todos viram, gostaram e elogiaram. Agora ele volta para a terra dele. Foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, na igreja, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar aonde está escrito, né, que é Isaías 61, se você depois quiser ver, você vai ver que é isso que está escrito lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falaram
bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui a tua terra, ouvimos que fazes em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta. Na região de Sidom também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, levaram-no até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, e a fim de atirar-lhe a precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Amém. Pai, somos gratos, meu Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos na Tua casa, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. O Senhor tem aceitado os louvores, os dízimos, as ofertas, tudo que for feito aqui, meu Deus, foi para a honra e glória do Teu nome. Agora pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Abençoe todos que estão aqui nos ouvindo presencialmente, quanto aqueles que nos ouvem de seus lares. É no Teu nome que pedimos e em Teu nome que agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos. Como nós somos privilegiados, né? A gente conversava com uma pessoa, nós falamos exatamente disso. Apesar de vivermos em dias turbulentos, dias de pandemia, de Covid, de doenças, de mortes, mas como nós somos privilegiados, qualquer um de nós aqui hoje tem uma vida muito mais próspera, uma vida muito mais confortável do que dos grandes reis do passado. Você acha que o rei Davi, ele tinha um banheiro na casa dele, com um chuveiro elétrico, ele tinha um micro-ondas para esquentar o leite, um todinho já adoçado só para colocar no leite e tomar, né? O Felipe toma todos os dias um leite com Todd. Estou vendo o Cezinha aí também, que Deus te abençoe, viu, César? Amém? Então, quantos privilégios nós temos hoje que outros não tiveram? Agora, se tem algo, querido, que nós podemos se alegrar mais ainda, é esse privilégio que nós temos de ter a Bíblia Sagrada, de ter a palavra de Deus, de poder ter esse livro na nossa casa. Até alguns anos atrás, umas décadas atrás, você sabe que as igrejas católicas, elas tinham um monopólio da Bíblia. As Bíblias eram escritas todas em latim. O povo não sabia ler, o povo ele não tinha acesso às escrituras. Era o que o padre, o bispo, o sacerdote falava, todo mundo acatava, tinha que falar amém. E a maioria ouvia e não entendia, porque falava em latim, né? Via na igreja, mas não entendia nada. Hoje somos privilegiados, porque temos a Bíblia ao nosso dispor em todas as versões, NVI, Nova Versão Internacional, revista atualizada, temos todas as versões. João Paulo de Almeida tem versão para todos os gostos, atualizada para os dias atuais, para a gente entender mesmo as palavras. Então nós somos muito beneficiados com isso. E olhe como isso pode nos fazer um bem se nós realmente nos atentarmos e crermos nela. Porque aqui mostra uma situação que Jesus passou quando ele estava vivo, humanamente falando, como Filho de Deus, na região da Galileia e na região de Nazaré, onde ele nasceu. Jesus já estava no início do seu ministério. E ele já havia percorrido por muitas cidades, principalmente por Cafarnaum, aquela região, e feito já alguns milagres, e a fama dele já era grande. Aí ele sai da região da Galileia e ele volta para a região de Nazaré, que era a região onde ele tinha nascido, onde as pessoas conheciam ele. E aí ele entra no templo, na sinagoga, né, que era a igreja, como nós temos hoje, porque o templo só ficava em Jerusalém, que era o templo maior, vamos dizer assim, a sede, mas existiam sinagogas nas outras cidades, para as pessoas poderem cultuar aos sábados. E Jesus está agora na sinagoga, e dão a oportunidade para ele trazer a mensagem, vamos dizer assim.
Ele não carregava uma Bíblia debaixo do braço, né? Não tinha. Eram pergaminhos que ficavam na sinagoga, e de repente o assistente ia lá, pegava a reveria e dava, e a pessoa lia, e quando ela lia, ela tentava explicar aquilo, falar daquele texto. E quando o assistente pegou o pergaminho, né, que era aquele rolo de couro escrito, e deu para Jesus, ele começou a ler, era o livro do profeta Isaías, capítulo 61, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, a liberdade aos presos, liberdade aos cativos, vista aos cegos, alegrar o coração dos tristes. E quando Jesus conclui de ler esse texto, ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Olha que coisa linda, algo que tinha sido escrito 750 anos antes. Presta atenção nisso, 750 anos antes. Olhando aqui, só tem uns dois que tem essa idade aqui, né? Mas 750 anos antes foi escrito que haveria de acontecer isso. O Espírito do Senhor, ele se apossaria das pessoas, e essa pessoa que tivesse esse Espírito, ele faria essas maravilhas. Ele simplesmente curaria cegos, paralíticos, coxos, mancos. Ele traria alegria para o coração dos tristes, ele traria alegria para os oprimidos, ele traria justiça para os abatidos. E aí Jesus conclui, devolve o livro e fala: hoje se cumpriu. Como assim? Aí as pessoas começam: como assim hoje se cumpriu? O senhor está querendo dizer que você é esse homem? Você é esse que tem o Espírito de Deus? Você é esse enviado? Você é aquele que nós esperamos? Esse é o Messias que havia de vir. Você é esse Messias? Você está louco. A gente conhece seu pai, a gente conhece seus irmãos. Eu já brinquei de salva com seus irmãos. Nós jogamos bola junto. Você não lembra quando você era pequeno, nós saímos aí junto. Agora você vem falar que você é o Filho de Deus, você tem esse Espírito de Deus, você tem essa unção para libertar pessoas. Agarram ele, expulsam ele da sinagoga, levam ele perto num desfiladeiro, na beirada de uma montanha, e ali eles querem jogar Jesus para baixo. Mas Jesus sai dali e vai embora. Como que pode mudar tão rapidamente assim? Presta atenção, ele não está numa igreja de ateu. Ele está numa igreja de pessoas que dizem que amam a Deus, de pessoas que servem a Deus. E essas pessoas que se revoltam contra ele, essas pessoas que se iram contra ele, e essas pessoas que tentam matá-lo. Olha que ambiguidade, querido. Olha como que as coisas, elas têm esse poder de mudar de uma hora para outra. Ele está num lugar que todos estão elogiando, que todos estão aplaudindo, que todos estão gostando, que todos estão falando bem dele. De repente ele vai para outro lugar, lê, todo mundo fica admirado, todo mundo fica feliz, e por causa do que ele falou, pronto, já virou o nosso inimigo mortal, já vamos jogar ele, vamos matar, não queremos ele, não queremos. E eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus ao ponto deles quererem matar Jesus. Olha que coisa interessante. Lá em Mateus capítulo 21, fala de Jesus quando ele encontrou com uma figueira. Ele olhou de longe, ele viu uma figueira toda florida, toda cheia de folhas, e ele estava com fome. Ele falou: vou naquela figueira pegar um fruto. Só que quando ele chegou lá, não tinha fruto. Aí ele amaldiçoou, conversou com a árvore. Ele conversou com a árvore. Ele falou assim: eu nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia eles passam por ali, a figueira ela está seca, até no talo. Os discípulos olham e falam: mestre, olha, ontem o senhor falou aqui que... Em alguns outros textos fala que ela secou imediatamente. Aí os discípulos falam: olha, o senhor falou para ela ficar seca, e ela ficou seca. Aí Jesus falou: se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês não só farão isso, mas vocês vão falar para esse monte: ex daqui, lança ao mar, e será feito, que vocês farão sinais maiores do que eu fiz. Agora olha que coisa interessante. Os sacerdotes, que eram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, aqueles que estudavam a Bíblia, aqueles que liam a Bíblia, aqueles que oravam 3 vezes por dia, aqueles que jejuavam todo o sábado, aqueles que não trabalhavam durante o sábado, aqueles que deixavam a barba crescer, aqueles que usavam a roupa de sacerdote, eles não reconheceram Jesus.
Eles não conseguiram ver que Jesus era o Filho de Deus. Já aquela figueira conseguiu. Jesus, ele falou com a morte, quando o filho da viúva de Naim, estava saindo daquele velório da cidade de Naim. Jesus está chegando com os seus discípulos, de repente ele vê uma multidão saindo da cidade, levando um caixão, juntamente com um jovem que havia morrido, a mãe chorando, todos se lamentando. Jesus não fala com ninguém, Jesus não fala com os vivos, ele vai lá e fala com o morto. E o morto reconhece. E a hora que Jesus fala, levanta aquele jovem, levanta novamente. A morte devolve Jesus. Interessante, um morto reconheceu Jesus, a morte reconheceu Jesus, uma árvore reconheceu Jesus, mas os donos da igreja, os fariseus, os grandes, vamos dizer assim, cristãos e evangélicos daquela época, não reconheceram Jesus. Que nós temos que tomar um cuidado muito grande nesses dias atuais. Porque na ânsia de nós queremos adorar a Deus, servir a Deus, nós estamos muitas das vezes ignorando o próprio Deus. Nós estamos achando que servir a Deus é muito mais um rito do que um estilo de vida, mas servir a Deus é um estilo de vida. Servir a Deus não é uma roupa, não é uma veste, não é um cabelo, não é uma doutrina que você segue. Seguir a Deus simplesmente é ser uma pessoa que tem a visão que Ele tem, que tem esse espírito que Ele tem, porque Ele falou que nós teríamos o mesmo espírito. Então eu só sigo Jesus se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho que entender que eu vejo diferente. Eu não vejo como os outros vê. Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu sou diferente. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vejo o que os outros não veem. Isso tem que partir desse princípio, que hoje nós somos uma igreja. Até ouvi uma ministração do pastor Ricardo Agreste, um pastor muito abençoado, da Chácara Primavera. E ele falava exatamente isso, que hoje nós somos uma igreja que gera só consumidores. As pessoas frequentam a igreja não para virarem discípulos de Cristo, não estou generalizando, tudo tem exceção. Mas a maioria das pessoas, elas são consumidores. Elas só vêm para a igreja se elas gostarem do louvor, se elas gostarem do prédio, se elas gostarem do departamento infantil, se elas gostarem do pastor, se elas gostarem do cantor. Senão elas não querem saber. Elas são consumidoras. Aonde que eu vou consumir? Aonde me agrada. Então hoje você vai comprar alguma coisa no mercado, você vai no mercado, você não gostou daquele mercado, no outro mês você vai no outro. Hoje a igreja é a mesma coisa. Você vem na igreja só para consumir, aí você não gosta daquilo que está sendo te oferecido, você simplesmente muda. Vai para lá, vai para cá. Por quê? Porque não há um desejo de parecer com Jesus. O que nós temos que buscar é ser esse tipo de gente, que tem esse espírito, que dá vista aos cegos. Não estamos falando só literalmente do cego que não enxerga, estamos falando aqui que as pessoas estão cegas. As pessoas, elas estão entrando nos buracos, elas estão entrando no abismo, elas estão se afundando, e elas não veem. Conversava com um amigo essa semana e eu vi ele fumando no trabalho. Eu falei, rapaz, você não fuma? Ele falou, mas deu vontade. Falei, como assim? De vez em quando dá vontade, eu vou lá com um cigarro e fumo. Mas vem cá, você sabia que cigarro é prejudicial à saúde? Eu sabia, mas que se dane. Como assim que se dane? Vai fazer mal para você. Você está jogando dinheiro fora e é assim que se dane? Não estou nem aí. O que é isso, se não uma cegueira espiritual? Se não alguém que está fazendo mal para si mesmo, não está vendo? Uma pessoa que é casada, tem família, tem filhos, de repente ele pula a cerca. O que é isso se não uma cegueira? Ele está trazendo uma consequência, uma maldição para a vida dele, ele está estragando a família dele. O que é uma pessoa que passa a perna no outro? Para ele ganhar dinheiro, para ele ganhar recursos, ele simplesmente, ele prejudica a vida de dezenas de pessoas, contanto que ele seja bem-sucedido. Mas é uma cegueira, porque a Bíblia diz que maldito o homem que adquire bens mal adquiridos, de forma injusta, com balança enganosa. É quando eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom para mim. O que é uma cegueira espiritual? É eu ligar a televisão e conseguir perder tempo num Big Brother. Você quer mais que uma cegueira espiritual do que essa? Pessoa perder tempo vendo isso? Quantas cegueiras espirituais. E se o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, nós temos que abrir os olhos dessas pessoas.
É através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa conduta, nós temos que mostrar que essas pessoas, elas estão erradas. A proclamar o ano da graça do Senhor. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos. E não é só literalmente o cara que está lá na cadeia. Quantos presos pela droga, pelo sexo, pela ganância, pela idolatria, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, pela inveja. Quantas pessoas estão aprisionadas nesse sistema diabólico? E eu e você temos esse Espírito de Deus. Nós temos esse poder de abrir os olhos dessas pessoas. É quando eu tenho o Espírito de Deus que eu consigo sentir a dor do outro. Eu vejo uma pessoa ruim, má, revoltada, brava, e automaticamente, qual que é o Espírito que quer predominar? Da gente ficar com raiva daquela pessoa. Mas se você tem o Espírito de Deus, você tem pena. Você tem pena. Comentei até com a Cris, fiquei extremamente sensibilizado com uma cena que eu presenciei. Eu vi uma adolescente, acho que eu até comentei que a Cris, ela não devia ter mais que 13 anos de idade. Todo dia, o meu trajeto, né, de trabalho, eu passo aqui pelo Sebastião, aí eu passo aquela vicinal do Fortunato. E eu vi uma cena que eu fiquei extremamente chocado, extremamente angustiado, e confesso para vocês que até emocionado, porque eu estava de moto, aí eu passando com a moto, uma menina atravessando a rua, com uma lata de cerveja na mão, só com short, sem blusa, sem nada, com os peitos de fora, e eu olhei, eu vi que ela não tinha mais do que 13 anos de idade, e uma cara de já chapada, isso 7 horas da manhã, gente. Você imagine como foi a noite. Será que não... É impossível, eu confesso para você, é impossível quem tem o Espírito de Deus não se sensibilizar com isso, não sentir isso na pele. Não dá para a gente ver sofrimento, não dá para a gente ver dor, não dá para a gente ver pessoas se afundando e simplesmente achar que isso é normal, que isso é natural. Não, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que ser contra a cultura, eu tenho que ser contra a injustiça, eu tenho que ser contra a maré. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu faço, não é porque todo mundo acha que é legal que eu também acho, não é porque está na moda que eu também entro. Se não agrada a Deus, também não me agrada, porque o Espírito é em Deus, o Espírito é em mim. E eu não posso achar que tudo é normal, que tudo é natural. Eu não posso ver que nessa pandemia o índice de adultério, o índice de traição, o índice de divórcio aumentou e achar que isso é normal. O índice de pais que ficaram desempregados, de famílias na miséria, e falar, fazer o quê? Graças a Deus não aconteceu comigo. Pelo amor de Deus, se a gente tem o Espírito de Deus, a gente sente a dor do outro, a gente se sensibiliza. E cabe a nós como igreja tomar uma postura de não ser consumidores do Evangelho, de não ser pessoas que simplesmente frequentam a igreja. Cabe a nós ser pessoas com um compromisso, com uma responsabilidade. Qual é? Se encher desse Espírito, para levar luz para essa terra, para levar sal para essa terra, para ser um marido exemplar, para ser uma esposa excelente, para ser filhos que alegrem o coração do pai, que alegrem o coração da mãe, não filhos bastardos, ingratos, rebeldes e profanos, não. Um filho que tem o Espírito de Deus, ele é um filho abençoado, ele é um filho que dá prazer na casa dele, para o pai dele, para a mãe dele, para todos que estão em volta dele. Um esposo que tem o Espírito de Deus, ele é um esposo que traz a casa dele em concordância, ele faz da casa dele um pedacinho do céu. Uma esposa que tem o Espírito de Deus, ela é uma excelente esposa, ela é uma excelente mãe, ela governa bem a casa dela. Um empregado que tem o Espírito de Deus, ele é responsável, ele traz lucro para o seu patrão. Um patrão que tem o Espírito de Deus, ele é justo, ele honra os seus empregados. Olha o que o Espírito de Deus pode fazer neste mundo. Mas será que nós estamos tendo uma igreja, nós estamos gerando cristãos que têm o Espírito de Deus? O que nós mais vemos hoje? Descrédito. Os evangélicos caíram no descrédito. Qualquer pessoa hoje que fala evangélica, ele fuma, ele bebe, ele joga, ele se prostitui, ele é mentiroso, ele é ladrão, mas fala que é evangélico. Ele mente, ele extorque, ele faz coisas erradas, mas diz que é evangélico, vai numa igreja.
é um consumidor do Evangelho. Porque Jesus, quando ele fala lá em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou, faz consumidores, faz pessoas que gostem de mim. Não, ele falou, fazei discípulo. O que é discípulo? Discípulo é o que segue a disciplina do mestre. Quem que é o seu mestre? Justin Bieber? Escutei isso aí? Quem que é? Os nossos filhos aí, como é que é aquele menino lá do YouTube lá, que Felipe, é Felipe Melo, é isso? Esses Felipe dá trabalho, né? Pelo amor de Deus, qual é a referência que a gente dá para os nossos filhos para eles se espelharem? Eles querem ser igual quem? Igual o pai deles, igual o pai do Joãozinho, igual o pai do Pedrinho, igual o pai do Gabrielzinho? De quem que eles querem ser? Se você tem o Espírito de Deus, querido, ele quer ser igual ao Pai. Porque o Pai tem amor, o Pai é honesto, o Pai é justo, o Pai é responsável, o Pai tem caráter, o Pai tem integridade. E aí o filho quer ser igual ao Pai. Até quando nós vamos ficar cocheando entre dois pensamentos, como a palavra de Deus diz? Quando Elias ele desafia o povo a confrontar o reinado de Herodes, de Jezabel, o que Elias fala? Olha, se vocês querem seguir a Baal, que era o Deus deles, né, de Acabe e de Jezabel, que eles, apesar de ser da descendência dos judeus, eles começaram a fazer outros deuses, adorar outros deuses. Aí Elias falou para o povo, se vocês querem Baal, segue Baal, mas se vocês querem Deus, siga a Deus, vem comigo. Mas tem que tomar uma decisão. Tem hora que a gente tem que sair da moita, né? Os mais antigos vão entender esse ditado. Ou vai ou sai da moita. Tem gente que não sai da moita, fica ocupando espaço. Tem outro querendo usar a moita. Tem hora, querido, que a gente tem que parar, porque se a sua vida não está tendo o resultado que você gostaria de ter, deixa eu deixar bem claro para você, pelo amor de Deus, entenda que a culpa não é de Deus. Porque Deus mente? Não. E Ele falou que eu vim para vocês ter vida, e vida com abundância. Então a falha não está em Deus, a falha talvez está em mim. Porque eu não estou tendo uma postura de um filho de Deus, eu não estou tendo uma postura de alguém que quer parecer com Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e atingimos a medida da estatura do varão perfeito que é Cristo. Esse é o nosso legado. O nosso legado não é ser bem sucedido financeiramente, o nosso legado não é ter a melhor casa, o melhor carro, as melhores faculdades, ainda que tudo isso possa ser bom, mas esse não é o nosso legado, esse não é o nosso maior alvo, esse não é o nosso maior objetivo. O nosso maior alvo, o nosso maior objetivo é esse, é ser parecido com Jesus, é ter esse mesmo espírito. Vai ter momentos, vai ter lugares que as pessoas vão gostar, que as pessoas vão aplaudir, como foi na Galileia. Mas vai ter momentos que as pessoas vão cuspir na sua cara, vão zombar de você, vão querer até te matar. Mas e daí? O importante é que eu tenho o Espírito de Deus. Porque cristão hoje também não quer sofrer. Cristão hoje está nessa tendência aí da moda, e cristão tem que ter o melhor carro, a melhor casa. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Mas entenda que no contexto do Evangelho, o príncipe é o que serve. Não foi o que Jesus ensinou para os discípulos na última ceia? Vamos entender um pouquinho, falar desse contexto. Está lá, a última ceia. Jesus está prestes a ir para a cruz. É a última noite que ele está com os discípulos. Naquela madrugada, ele vai ser julgado, condenado. Vai ser chicoteado. E naquele mesmo dia, ele ainda vai ser crucificado. E ele, sabendo de tudo isso, ele reúne os discípulos e vamos cear, eu quero estar junto com vocês, é minha última noite com vocês, eu quero estar junto, vocês são meus amigos, eu convivi com vocês, eu quero estar com vocês. E aí eles entram para a ceia, que era uma sala que eles arrumaram, né, do cântaro do homem, que o homem com o cântaro de água, eles seguiram lá, e falou, o mestre vai fazer a ceia na tua casa, e eles conseguem lá um espaço, e agora eles compram lá o vinho, compram o pão, compram a comida. É um jantar, querido.
É um jantar, é um happy hour, é uma sexta-feira, um jantar. E agora eles se reúnem. Eles se reúnem, na verdade, quinta para sexta, né? Eles se reúnem e faz lá o jantar. Só que não podia comer sem lavar as mãos. Era a tradição. Quando se preparou a ceia, já é automático. Um dos ingredientes da ceia é uma bacia com água e uma toalha para lavar as mãos, lavar os pés, fazer aquela higiene antes de comer. Só que essa função sempre era do escravo, sempre era do servo mais inferior da casa. Então todas as casas já tinham um empregado, uma pessoa que fazia isso quando os convidados, quando as pessoas chegavam, os patrões chegavam. Essa era a prerrogativa do empregado. Essa era a prerrogativa da pessoa mais, do servo mais humilde fazer. Na ceia não tinha nenhum empregado, não tinha nenhum escravo, não tinha ninguém ali, só estava Jesus e os 12. Eles prepararam ali só para eles, não convidaram mais ninguém, não chamaram ninguém. E o espaço que eles pegaram não era um buffet que já vinha com os garçons. O que aconteceu? Todos se posicionaram. E ninguém teve a atitude de fazer o papel mais escrachado, o papel mais inferior que um ser humano poderia fazer naquela época, que era lavar o pé dos outros. Eu não estou falando lavar o pé desses hominhos que tem pé de moça hoje não, viu? Estou falando lavar o pé daqueles pé cascorentos, daqueles camaradas que bate concreto sem bota, com o pezão na... Você imagina o pé de Pedro como era? Aquelas unhas assim. Você acha que tinha esses mocassim aí que o Pedrinho está usando lá, um sapato de 300 conto? Os caras usavam sandália, gente. Os caras ficavam com o pé cheio de poeira. Jesus era o mestre. Ele poderia ter falado assim: ô João, vai lá lavar o pé dos discípulos. Pedro, segura a bacia. André, enxuga. Ele é o mestre. Mas o que ele faz? Ele vai lá, ele pega a bacia, ele chega no pé dos caras, ele se agacha, se ajoelha, porque não dá para lavar o pé em pé, gente. Olha a posição, você tem que ficar submisso para o outro. Foi isso que Jesus fez. Lavou o pé do Pedro que ia negar, do Judas que ia vender, do João que ia correr, do André que ia assumir, do Bartolomeu. Ele lavou o pé de todos. Só que ele fala uma coisa no final: se eu, sendo mestre, sendo Senhor, lavei o pé de vocês, vocês também têm que lavar o pé um dos outros. Sem humildade, querido, Provérbios 22:4 fala isso. Sem humildade você jamais vai ser abençoado por Deus. Quando o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho essa consciência que apesar de formas diferentes, de rostos diferentes, de fisicamente diferentes, de personalidades diferentes, de caráteres diferentes, apesar dessa diferença física e muitas das vezes emocional que todos nós temos um do outro, mas no fundo, somos todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Somos todos farinhas do mesmo saco. Quando nós morremos, voltamos todos, viramos pó. Um porque é rico, ele não vira ouro. Ele não vira rubi, ele vira pó. Qualquer ser humano, seja rico, seja pobre, quanto mais rico, mais fede. As bactérias que comem o pobre é melhor do que as bactérias que comem o rico, quando ele morre. Pelo amor de Deus, gente. Quem somos nós para andar de nariz empinado? Quem somos nós para nos julgar melhor do que um do que o outro? Olha o próprio Cristo, Ele nos deu o exemplo. Por isso que ser cristão é ter essa consciência de querer ser igual a Jesus. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu não vejo igual todo mundo vê, eu tenho que ver diferente.
Eu sou contra tudo aquilo que Deus não se agrada também. Eu também sou contra. Eu sou a favor de tudo aquilo que Deus é a favor. Eu também sou a favor, porque é o mesmo Espírito. Se é o Espírito que está em Deus e está em mim, então a gente pensa igual, a gente age igual. Agora, tem um outro Espírito agindo aí, porque lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para vocês ter vida e vida em abundância. Eu e você precisamos entender que nós não estamos aqui para fazer acordo. Nós não estamos aqui para ser legais. Nós não estamos aqui para as pessoas gostarem de nós. Nós estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para falar do amor, da bondade, da verdade, da justiça. Ainda que para muitos isso está ultrapassado, ainda que para muitos isso não leva a lugar nenhum, eu tenho a consciência que isso me leva para mais perto de Deus, isso me leva para o céu, isso me leva para a vida eterna. Como que eu vou abrir mão disso? Quantas pessoas na ganância de ganhar o mundo, como Jesus falou, perdem a alma? Querido, eu e você temos o que os outros não têm. Então eu não posso ver um bandido, eu não posso ver um ladrão, eu não posso ver um político corrupto, eu não posso ver uma prostituta, um marginal na sua marginalidade, um ignorante na sua ignorância, um avarento na sua avareza, e eu simplesmente me revoltar contra ele, julgar e condenar. Não! Eu tenho que agradecer a Deus por ser diferente, porque eu tenho o Espírito que ele não tem. Eu tenho a visão que ele não tem. Olha que coisa linda. Ah, mas a pessoa lá, o camarada fez mal para o outro, foi lá, fez mal também. Tudo bem, mas ele não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus perdoa. Quem tem o Espírito de Deus não paga mal com o mal. Quem tem o Espírito de Deus paga o mal com o bem. Quando Jesus estava na cruz, o que falaram? Se tu és o Filho de Deus, desce daí, querido. Jesus podia fazer assim, ó, num piscar de olhos. Jesus podia ter acabado com todos eles. Quando ele estava no Getsêmani e chega lá os soldados de Caifás para prendê-lo, Pedro arranca a espada, corta a orelha do soldado mau, né? Na verdade queria cortar o pescoço, mas o cara fez assim, né? A espada passou. Você está achando que Pedro mirou a orelha do cara? Você acha que era assim a coisa? Jesus evitou uma guerrinha ali, Jesus evitou sangue ali. Calma, Jesus foi pacificador. Você acha que os outros soldados já não veio tudo também? A coisa ali podia ter sido terrível. Jesus pacificou. Os caras veio prender ele, os caras veio levar ele para a morte. Ele pega ainda, não deixa fazer nada com os caras, ainda pega a orelha do cara que caiu no chão, põe lá e faz uma cirurgia instantânea no cara. E fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse, você acha que você precisa me defender? Porque tem muito crente hoje assim também, né? Sou soldado de Jesus, então por Jesus eu mato. Sou soldado de Jesus, por isso que eu ando armado. Resolvo na bala. Se é filho de Deus, não, então mata o filho do diabo. Tem os justiceiros de Cristo, né? Para com isso. Jesus, ele era pacificador. Falou: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos aqui para me defender? Mas eu vim para isso, Pedro. Eu vim para sofrer, eu vim para morrer, eu vim para padecer por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Ele veio para pagar o preço. Então nós temos que ter essa consciência que o mesmo Espírito que estava em Cristo também está em mim, está em você. E isso tem que trazer para nós responsabilidades. Eu não posso agir como todo mundo age. Pastor, é pecado andar sem camisa aí na igreja? É pecado fazer tatuagem? É pecado fumar? É pecado beber? É pecado prostituir? É pecado isso? É pecado aquilo? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei o que me convém e o que não me convém. Tudo que você for fazer, passe pelo crivo de Cristo. Jesus faria? Então pode fazer. Se Jesus faria, faça. Agora, se Jesus não faria, também não faça. Ponto. Ponto. Simples assim, porque é o mesmo Espírito que está em Cristo, é o mesmo Espírito que está em mim. Eu e você estamos aqui para mudar a terra. Os fariseus não reconheceram Jesus. Aquela árvore reconheceu Jesus. O morto reconheceu Jesus. Os leprosos reconheceu Jesus. O publicano, que era considerado pecador, reconheceu Jesus. O sacerdote não.
Até onde nós vamos achar que o mundo tem que acontecer tudo do nosso jeito, as coisas tudo para nós tem que dar certo? Quem falou que é isso? Querido, nós remamos contra a maré. Nós temos que ver Deus, como nosso Senhor. Porque tem hora que a gente acha assim, ai, Deus vai mudar a minha vida. Para, querido, Deus não muda. Não, pastor, o senhor tá... Não, Deus não muda. Você tem que querer mudar. Você entendeu? Deus não vai contra a nossa vontade. É nós que temos que lutar contra a nossa vontade. A nossa vontade é egoísta, a nossa vontade é momentânea, a nossa vontade é de vaidosa, a nossa vontade é de soberba, a nossa vontade é tudo contrário à vontade de Deus. Agora, eu sabendo qual é a vontade de Deus, eu luto contra a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Porque é quando eu faço a vontade de Deus, é quando eu tomo a decisão certa hoje, que eu faço que o meu casamento lá na frente seja abençoado, que os meus filhos sejam abençoados, que o meu trabalho seja abençoado, que a minha vida na igreja seja abençoada. As decisões que eu tomo hoje é que vão fazer a diferença lá na frente. Agora eu tomo decisão tudo errado, eu tomo as minhas decisões, não as decisões que Deus determinou para mim tomar. Eu faço as coisas do meu jeito, não do jeito que Deus determinou para mim fazer. Aí lá na frente vem as consequências, aí eu vou falar para quê? Aí eu volto a falar Provérbios 19:3. A burrice do homem arruína a sua vida, no seu coração se ira contra Deus. Ah, porque Deus não me ama, ah, porque Deus não me ajuda, ah, porque Deus não gosta de mim, ah, porque Deus não está comigo. Olhe as suas decisões. Você é fruto das suas escolhas, você é fruto das suas decisões. As decisões que você toma hoje definem o seu futuro. Hoje nós estamos tão preocupados em comer, em beber, em vestir, em fazer faculdade, em estudar, em ter uma boa casa, em ter um bom carro, em ter construir a família, ter isso, aquilo, e estamos deixando as coisas de Deus de lado. Não queremos mais ser uma referência na igreja, não queremos mais se envolver nos trabalhos da igreja, não queremos mais ser líder de nada, todo mundo vai se eximindo. Ninguém, não quero ser obreiro, ter que chegar na igreja mais cedo, não quero ter responsabilidade, não quero ter compromisso. Beleza, você é livre. Só que não espere nada diferente da sua vida lá na frente, que você está fazendo tudo igual. Quer resultado diferente? Faça diferente. Se envolva, se enganje, faça sem a sua vontade. Porque é certo fazer. Porque vamos ser sinceros, hoje é domingo. Não vai continuar falando que pede cachimbo, meu Deus. Não estou falando que hoje é domingo, porque amanhã é segunda. Vamos ser sinceros de nós. Deixa eu olhar bem no olhinho de vocês. Não dá para ver os dentinhos. Mas deixa eu ver quantos que estão animadão para trabalhar amanhã. Deixa eu ver. Ai, não vejo a hora de chegar segunda, ir para o trabalho, trabalhar, acordar cedo, pegar o ônibus lotado. Não vejo a hora de chegar no meu trabalho. Deixa eu ver o rostinho aí. Vai vender pimenta, Barreto. Querido, quantas das vezes a gente acorda assim, ai, tem que trabalhar mesmo. O meu celular sempre toca 2 vezes, eu já dou mais 5 minutos de regra, daqui 5 minutos de novo, né? Porque a cama está tão... Ainda mais nesses dias de frio. Que delícia ficar em casa. Que delícia ficar debaixo do cobertor. Mas aí eu levanto contra a minha vontade. Querido, eu trabalho numa empresa que tem 30 homens. Deixo uma mulher mais bonita que a Demi Moore na cama e vou lá ver 30 caras, barbudo, cabeludo, feio. Vocês acham que é prazeroso isso? Vocês acham que eu queria ficar onde? Pelo amor de Deus, gente, mas eu tenho que ir, ter compromisso, é responsabilidade, eu tenho que pôr o pão em casa, tenho que pôr... Agora hoje nós estamos vivendo uma geração, eu só faço o que eu tenho vontade. Legal. Eu só faço o que eu quero. As crianças hoje só comem o que elas querem, né? Eu queria ter assim nessa época, eu tinha que comer. Estou lembrando do fubá, viu, João? Estou lembrando da história que você contou da polenta, né? Pô, a gente comia polenta com galinha ali, meu Deus, não vi os dedos. Põe uma polenta com uma galinha caipira hoje e fala pro seu filho, come. Pedro? Antônio, será que come? Será que os nossos filhos comem hoje? Prefiro McDonald's. Burger King.
Querido, não é porque nós temos vontade, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai alimentando tanta carne, e a carne ela vai se opondo contra o Espírito, e quando a gente menos percebe, a gente está agradando mais a carne do que o Espírito. Só que tudo tem consequência. Por isso que nós temos que cultuar, temos que ir na igreja, temos que orar, temos que jejuar, temos que se envolver, temos que ler a palavra, por quê? Para alimentar o Espírito, senão nós vamos perder essa batalha. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Muitos que morreram. Por causa disso, há muitos mais desviados do que servindo a Deus. Por causa disso, há muito mais crentes fracassados, falidos nas suas vidas, do que pessoas cheias do Espírito Santo servindo, adorando a Deus. Porque deixaram de alimentar o Espírito, deixaram de se envolver com as coisas lá de cima. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá de cima, onde o Pai está. Agora a gente só se preocupa com as coisas aqui de baixo, aí vai. Aí vem depressão, vem angústia, vem escassez, vem desânimo, vem preguiça, vem tudo. Aí a gente fala, ai meu Deus, eu não tenho vontade, mas na igreja não tenho vontade de ir no culto. É lógico, querido. Quando a carne está prevalecendo, ela se opõe contra o Espírito. É Tiago capítulo 4, de onde vêm as guerras e pelejas? Dentro de vós mesmos. A maior guerra é nós, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Todo dia nós temos que ter uma briga com a nossa natureza, com a nossa carne, que é pecadora, que é terrível. Agora, quando eu tenho essa consciência que o Espírito de Deus também está sobre mim, o Espírito de Deus também gera a minha vida, mas ele se submete à minha vontade. Se eu falar Espírito, aquieta, ele aquieta. Ah, pastor, tá. A Bíblia diz que o Espírito profeta está sujeito ao profeta. Olha isso. Se o Espírito Santo quer te usar e você fala, não quero ser usado, ele não te usa. Se o Espírito Santo está na sua vida e você não quer mais, você fala, sai fora, ele sai. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala que ele vem, entra na casa, tira o valente, limpa a casa, adorna a casa, varre a casa, purifica. Aí a pessoa se afasta, não quer saber mais. Aí vem outros espíritos piores, invade aquela casa, e os últimos atos daquele homem são piores do que o primeiro, que é os capeta vem, deita e rola. Eu sempre vou ser habitado com um ser espiritual, ou seja, anjo celestial, ou seja, demônio chifrudão. Fica aí a escolha no seu coração. Eu quero estar cheio de Jesus, eu quero estar cheio do Espírito Santo, que fala de amor, de bondade, de paz e justiça. Porque o outro espírito é de ódio, é de raiva, é de inveja, é de ganância, é de rixa, é de mentira, é de calúnia, é de difamação. Não, querido. Não, eu quero estar cheio desse Espírito de Deus. E eu tenho que ter essa sensatez de que depende de mim, não depende de Deus. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. É eu e você que temos que fazer a nossa. Buscar-me-eis e me achareis quando? Deus está sempre acessível. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, que quem pede recebe, quem busca acha. Agora a gente se acomoda, a gente vai se afastando, a gente vai se enchendo de tantas outras coisas, e aí a gente fica nessa vida sem propósito. Querido, uma vida sem propósito é uma vida sem graça. Se você não tiver um propósito na sua vida, tudo perdeu a graça. Você tem que ter sonhos, você tem que ter propósito. E o propósito do cristão, o propósito maior é esse, é como Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é Cristo. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, Paulo está falando, ó, eu sou bom, vocês têm que fazer o que eu faço. Não, Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquilo que vocês sabem que eu estou fazendo, que Cristo fazia, vocês podem fazer também. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, querido, o que nós temos que ser? Imitadores de Cristo. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Foi isso que ele falou lá em João 14. Vou, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que onde vocês estiverem, ele estejais com vocês. Então, sabe o que isso traz para nossa nossa compreensão nessa noite? Que nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais crianças inconstantes, vivendo para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, qualquer novidade, por qualquer coisa. Não, nós temos a consciência que o Espírito Santo habita em nós, e se ele habita em nós, nós temos por obrigação produzir os frutos do Espírito, que não é raiva, que não é ira,
que não é cólera, que não é vaidade, que não é orgulho, que não é soberbo, que não é adultério, que não é prostituição, que não é inveja, que não é homicídio, não. É os frutos do Espírito, que são amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e sermos pacificadores. Nós nunca temos que ser aquele que joga gasolina, nós temos que ser aquele que joga água no fogo. A gente apaga as contendas. A gente não tem prazer em ver ninguém sofrendo. Pode ser o nosso pior inimigo, pode ser a pessoa que mais nos prejudicou. A gente não tem prazer em ver essa pessoa sofrendo. Jesus estava sendo crucificado na cruz. Soldado pegou a lança e enfiou na lateral dele. Depois dele haver já tido o último suspiro, sai água misturada com sangue. Aqueles mesmos soldados haviam furado as suas mãos, furado seus pés, colocado uma coroa de espinhos, zombado dele, e estão o dia todo escarnecendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí. Mas na última palavra de Cristo, olhando para esses homens, ele não fala: seus marditos, seus filhos do Maquenga. Não, Jesus olha para eles com compaixão e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. São pessoas que estão matando ele, são pessoas que judiaram dele a noite inteira, o dia todo. E ele está falando: Pai, perdoa-os, porque não sabem. Você sabe que está cheio do Espírito de Deus? É isso. Ah, mas só Jesus? Não, querido, não é só Jesus não, porque Estevão tinha esse Espírito também. Ele sendo apedrejado em praça pública, as pessoas tacando pedra nele, o que ele falou? Pai, não impute a eles esses pecados. Quando você tem o Espírito de Deus, você consegue ver o seu inimigo com pena, não com ódio. Você não tem raiva do seu inimigo, você tem pena do seu inimigo, porque você sabe que o seu Deus é justiça. E ai daquele que toca num dos pequeninos. Então a gente tem que ter pena dessas pessoas. Não raiva, não mágoa, não ódio. Não, se você souber que a pessoa quebrou a cara, não se glorie nisso. Não fale bem feito. Pelo amor de Deus, isso não é postura de quem tem o Espírito de Deus. Fale que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Porque isso é ser uma pessoa parecida com Jesus. E eu e você não estamos aqui na igreja para aprendermos, sermos consumidores de culto. Eu só vou se o louvor tiver do meu agrado, se o pastor falar o que eu quero ouvir, se o ornamento da igreja, porque eu falei para trocar, colocar uma flor rosa, não colocou, não vou mais na igreja. Eu falei para mudar a cadeira, não mudou, não vou mais na igreja. Eu falei, não vou mais na igreja. É consumidor, não. Eu e você fomos chamados para ser discípulos. E discípulo obedece à disciplina. Discípulo imita o mestre. Se coloque em pé. Curva sua cabeça, feche seus olhos, analise a sua vida, analise o seu coração. Se o Espírito está em você, é o Espírito de Deus. Veja os seus atos, veja como você se comporta na sua casa, com seus filhos, com a sua família. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão, querido. Qual é o Espírito que habita em você? Qual é o Espírito que predomina na sua vida? Enquanto você analisa aí a sua vida e o seu coração, faça uma confissão e fale: Senhor, eu preciso me encher mais de Ti, eu preciso ter mais prazer na Tua obra, eu preciso me envolver mais com as coisas de cima, com as coisas do reino. Eu tenho que ser mais usado para libertar pessoas oprimidas, para curar pessoas enfermas, para pregar boas novas aos pobres, a proclamar liberdade aos presos, aos cativos, a dar vista a esses cegos espirituais que estão aí se afundando. Quantos amigos seus que não estão num abismo cada vez mais fundo, e você tem o Espírito de Deus para abrir os olhos dele e não abre. Mas saiba você nessa noite que você tem o Espírito de Deus. Nessa oração que nós vamos incluir aqui a nossa irmã Carminha,